Ahmadjad Saad matou pela primeira vez quando ele tinha 7 anos de idade e aos 8 anos ele já tinha 2 mortes acumulado aí no seu passado e todas de uma forma bem semelhante. Meu nome é Edivan Flori e sejam muito bem-vindos ao Asa Criminal. Olá pessoas da internet, pessoas do universo, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Asa Criminal, o primeiro quadro do YouTube Brasil a tratar de casos criminais que aconteceram na Ásia ou com asiáticos ao redor do mundo. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar do caso do Ahmadjad Saada, que é uma criança nascida lá na Índia e que, pasmem, ele foi o primeiro tirador de vida cereal mais jovem a ser condenado e até ali os registros históricos. Há na história aí da criminologia, né, várias outras crianças também que tiraram a vida de outras pessoas, mas ele foi o que de fato foi ali julgado e conseguiu ali tirar várias vidas, né, que é uma pena, é um caso muito chocante. Aqui na internet existem alguns vídeos aqui na própria plataforma do YouTube referente a esse caso, então para não ficar uma coisa meio que repetida e falar a mesma coisa que outras pessoas que já fizeram vídeo falaram, eu vou tentar trazer aqui uma outra perspectiva, que é através das pesquisas e de estudos de pesquisadores, psicólogos que analisaram e se debruçaram sobre esse caso. Ao se tratar de uma criança, obviamente a gente quase não tem foto dos envolvidos, né, por uma questão ética, então esse vídeo vai ficar assim, já não uso muitas fotos por questão aqui das regras do YouTube, e já não vou poder também usar porque esse caso é muito difícil encontrar informações pelo fato de envolver todas as vítimas são menores de idade, então todas as informações são muito sensíveis e restritas. Durante a minha pesquisa, eu encontrei a pesquisa da doutora Catherine Hamsland, que ela fez um artigo chamado Born to be Vile, que na tradução seria Nascido para ser vilão, em que ela menciona 2 casos, e o segundo caso que ela menciona é esse caso dessa criança indiana. Essa pesquisadora, ela é uma escritora americana de não ficção, ou seja, ela escreve coisas baseadas em fatos reais, e ela também é professora de psicologia forense. Ela já escreveu mais de 60 livros e tem mais de 1000 artigos publicados na internet, em vários sites. Ela também é professora de psicologia forense e justiça criminal lá da Universidade de DeSales, lá nos Estados Unidos. E para você que quer saber mais sobre essa história e quer ir a fundo, né, e quiser procurar mais, eu vou deixar todos os links dos artigos e das publicações que eu usei para fazer essa pesquisa, para dividir aqui com você essa história, aqui na descrição, nos comentários em destaque do vídeo. Nascida em 1998, Ahmadjad Saada vivia com a família lá na Índia, na cidade de Begusari. A família, ela era uma família super humilde e vivia num estado de extrema pobreza. Então eles tentaram mudar de cidade, eles foram para Mosharrari, onde o pai conseguiu arranjar subempregos. É relatado, através do depoimento de pessoas que conheciam ele, que o pai tinha trabalhos ali com funções braçais, ou seja, pedreiro, carpinteiro, esse tipo de subemprego. A família também era considerada muito pobre e por esse motivo nenhum membro da família pôde frequentar a escola de forma constante. De acordo com relatos de pessoas que conheciam a família, que eram próximo deles, foi em 2006 que o Ahmadjad fez a sua primeira vítima, matando seu primo de 6 anos de idade. Algum tempo depois, alguns meses depois, foi a vez da irmã dele de apenas 8 meses. Ele matou 2 crianças da mesma forma, através de agressão, de chute, pontapé, e assim que ele tirou a vida dessas 2 crianças. De acordo com o tio do Ahmadjad, esses crimes e esse comportamento da criança, do Ahmadjad,
era de conhecimento da família e era meio que um tabu e um segredo. Ninguém falava sobre isso. E por isso também nenhuma investigação foi feita de forma oficial. Essas duas mortes jamais foram investigadas. Como isso era um grande segredo de família e as pessoas notaram o desaparecimento das duas crianças, os vizinhos desconfiavam que tinha acontecido, que alguma coisa estranha estava acontecendo naquela família, e eles logo suspeitaram de que talvez o Armaged tinha alguma ligação com o desaparecimento dessas duas crianças. Então, as pessoas ali locais sabiam que a criança Armaged não era uma criança com o comportamento de uma criança. Ele já tinha ali comportamentos estranhos, que as pessoas já olhavam meio que torto, e por isso ele era muito excluído, a família dele e ele eram muito excluídos da comunidade. Ninguém sabe o que levou, o que motivou essa criança a ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento, que levou a tirar a vida das duas outras crianças em 2006. Então, um ano depois, o Armaged, em 2007, voltou a matar. Dessa vez, a vítima foi uma criança, um bebê de 6 meses, chamada de Khushbu, que era uma filha de uma vizinha. Essa vizinha disse à polícia que ela havia deixado a filha dela numa creche dormindo, enquanto ela fazia os afazeres dela, que ela precisava sair, precisava trabalhar. E quando ela retornou para buscar a filha dela tinha sumido. E os pais começaram a procurar freneticamente a criança, até que encontraram o corpo da criança totalmente espancado em uma vala rasa. O suspeito mais óbvio de tudo isso, a primeira suspeita, caiu em cima sobre o Armaged, porque as pessoas já sabiam do comportamento violento da criança, e eles também já suspeitavam que a Armaged estava envolvido no desaparecimento das outras duas crianças da família. Então foram os próprios moradores do local que chamaram a polícia e contaram essa desconfiança. E é claro que a polícia olhou com muita desconfiança essa informação, essa desconfiança que os moradores tinham de uma criança de apenas 8 anos e que era quase improvável uma criança tão pequena ter cometido uma atitude tão bárbara, brutal. Os pais do Armaged tentaram a todo custo impedir que a polícia conversasse ali com a criança, mas após uma insistência muito grande de parte da polícia, e já ficou meio que desconfiada, até a polícia começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha acontecendo, porque os pais relutavam em deixar que a criança conversasse com o policial, porque ele poderia talvez saber de alguma coisa, alguma pista que pudesse levar a solucionar esse crime. Ficou meio estranho, então eles conseguiram conversar com a criança, que, pasmem, ele confessou aquilo na maior naturalidade e sem nenhum remorso de que ele, de fato, sim, tinha tirado a vida da criança. Todo mundo ficou ali muito estarrecido com as revelações que ele contava, sem nenhum remorso, de uma forma bem simples, como se ele tivesse apenas trocado de roupa ou ter feito qualquer outra coisa bem trivial. Ele não só contou, mas a polícia não acreditou naquilo que eles estavam ouvindo, então a policial, para ratificar se realmente aquelas informações batiam, ele pediu para que a criança levasse eles até o local onde ele teria supostamente deixado o corpo do bebê. E o que aconteceu? Ele levou exatamente os policiais para o local onde foi encontrado o corpo da criança. E lembre que em nenhum momento as pessoas, fora a polícia e fora os parentes do bebê, sabiam que a criança tinha sido encontrada ali. Então isso só confirmou que a cabeça doentia, demoníaca, que tinha tirado a vida daquela criança era realmente o Armaged. E quando ele apontou ali para a cova rasa, né, ele tinha colocado apenas algumas folhas para encobrir o corpo, ele disse simplesmente que tinha colocado a menina para dormir. Então, abre aspas, ele disse a seguinte frase: ela estava dormindo na escola, eu afastei um pouco e a matei com uma pedra e a enterrei. E lá na língua indiana, ele também disse a seguinte frase: capta de marmar caçorra dele rai, que significa eu amar com uma tijolada. Os policiais ficaram meio que sem saber o que estava acontecendo, porque não é muito comum, né, você encontrar um criminoso tão jovem. Então eles, por instinto, eles acabaram detendo a criança, e lá eles passaram a interrogar a criança por algumas horas, e o que o Armaged queria era apenas contar a história, descrever tudo
saboreando, comendo ali alguns biscoitos. Enquanto ele comia os biscoitos, ele confessou também com a maior calma do mundo que havia matado outras 2 crianças anteriormente e que os pais sabiam do que tinha acontecido. A polícia não pôde abrir uma investigação formal porque os pais das crianças que foram vítimas, que ele confessou, nunca deram nenhuma queixa e também nunca foi aberto nenhuma investigação para que a polícia pudesse apurar o que aconteceu e como ocorreu o desaparecimento daquelas 2 crianças. Então, por conta disso, no dia 30 de maio de 2007, o Ahmadreza Sada foi oficialmente preso, né? O agente que foi responsável por todo esse caso, que acompanhou todos os desdobramentos, o oficial Hamid Lodar, chegou a dizer que essa criança, o Sada, ele era um caso psiquiátrico e que ele precisava ali de uma avaliação profissional para que esse caso pudesse avançar e pudesse entender o que levou ele a cometer esses crimes. E foi nesse momento que alguns profissionais, psicólogos, psicanalistas e médicos tiveram contato com o caso do Sada, que acabou repercutindo na comunidade acadêmica no mundo inteiro, que as pessoas queriam saber o que levou uma criança tão cedo a ter esse tipo de desvio de conduta. E algumas dessas vertentes apontaram que ele era um jovem com distúrbios. E esse distúrbio ele se demonstrava na forma de raiva, agressividade e violência. E esse estouro de agressividade que ele tinha poderia ter sua explicação, suas origens de forma hereditária e também causado pelo desbalanceamento muito grande químico que estava ocorrendo na cabeça dele. Um outro médico que teve contato com esse caso afirmou que o Sada, que é a criança, era uma pessoa sádica e que sentia prazer em infligir ferimentos, em torturar outras pessoas. Um outro psicanalista que também avaliou o caso, também confirmou essa hipótese de que essa criança era uma criança que era um sádico. E um outro psicanalista que também acompanhou esse caso, o médico Shamshad Hussein, disse que ele era um sádico em desenvolvimento, ou seja, quando ele crescesse, ele ia se tornar um assassino brutal. E se ele não tivesse sido parado naquele exato momento, mais outras crianças iam perder a sua vida, porém de forma ainda mais brutal, porque a tendência seria ele aumentar a agressividade, a forma como ele ia tirar a vida dessas crianças. E aí que a gente tem um outro contraponto, porque tem muitos profissionais que também acompanham esse caso, que discordam dessa avaliação dele, falando que ele não era um sádico, porque para você ser um sádico, você precisa sentir prazer em torturar a pessoa. E no caso do Sada, estava claro para eles que ele não sentia prazer em torturar, mas sim em apenas matar. E isso é categorizado como thrill killer, que é um assassino que sente emoção, prazer em apenas tirar a vida da pessoa. Então não necessariamente ele faz ali um jogo de tortura, ele só quer realmente acabar com a vida, porque esse é o objetivo que ele quer de fato. Porém, o que eles todos concordavam é que o Sada, ele não tinha noção do que é certo e o que é errado devido ao seu distúrbio de conduta. Então essa era a única coisa que eles confirmavam que realmente o Sada tinha, a única característica. E um outro questionamento que vai ficar no ar até a medicina avançar com as suas pesquisas em relação às doenças e comportamentos mentais é que não há uma confirmação, na verdade até uma discordância se realmente essa questão é uma questão genética ou até onde um ambiente influencia no desenvolvimento da agressão violenta. E de acordo com a lei indiana, uma pessoa menor de 18 anos, ou seja, uma criança, ela não pode nem ser condenada à morte e nem ser julgada por um crime, nem ser enviada para uma prisão. O que a lei indiana naquela época previa é que pessoas que tenham cometido esses adultérios, esses atos criminais, deveriam ficar reclusas em um orfanato até que completasse 18 anos. E esse foi o caso do Sada. Então ele acabou ficando detido em um orfanato na cidade de Munger, também lá na Índia. O que eu encontrei na minha pesquisa é que ele ficou em isolamento a maior parte do tempo em que ele permaneceu ali no orfanato. E hoje em dia, né, ele já tem mais de 20 anos de idade, ou seja, ele já não tá ali mais no orfanato. E eu particularmente fico com o meu questionamento, né? Será que realmente ele ter crescido em um orfanato, já longe da família dele, e também adicionado isso ao fato de ele ter sido isolado, né, ter crescido ali ficar ali em uma cela isolado dentro do próprio orfanato, será que realmente isso
ajudou ou melhorou o tratamento dele. Também o que eu encontrei nas reportagens locais é de que ele recebeu o tratamento adequado de acordo com a avaliação dos profissionais que participaram ali do caso dele. E como eu falei no início, esse caso envolve uma pessoa menor de idade, muito jovem, tem muitas informações que a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se por onde que ele anda, o que ele está fazendo na vida dele. Então, e como ele já mudou a aparência dele, está muito diferente do que de uma criança, por isso que eu coloquei a foto dele aqui sem nenhuma censura, porque com certeza ele já mudou a aparência dele. E também há indícios de que ele também tenha mudado, alterado o nome dele para Samarjid, para preservar a privacidade dele, né? Esse é um caso muito complexo, muito complicado de entender, que a gente nunca vai obter respostas. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha desse caso. E eu também quero saber a sua opinião, se você acha que ele mudou ou não, e será que realmente após ele sair do orfanato, ele realmente deixou de ser um assassino? Será que ele ainda é um perigo para a sociedade? Infelizmente, a gente talvez nunca fique sabendo. Eu queria agradecer a todo mundo que é apoiador do canal. Você pode se tornar mais um membro do canal e ajudar a gente aqui a produzir o conteúdo, porque os meus vídeos não tem muito alcance, não tem muito engajamento, então isso influencia aqui, ó, na monetização do canal. Então, se você tiver condições e puder contribuir financeiramente, considere se tornar membro aqui do canal, porque são apenas R$8 por mês. Mas se você não puder, tudo bem, tá ok também, mas você pode curtir, comentar e compartilhar para quem sabe, né, outras pessoas possam assistir aqui o vídeo e a monetização, ó, possa aumentar. Muito obrigado pela sua audiência e você sabe, né? Mexeu com asiático, mexeu comigo.